A política pública proposta, né, de patrimônio pelo Mário de Andrade e por todos os que o seguiram nesse legado, todos não, né? Vamos pensar isso até a década de 90, talvez 80 do século XX. Mas é uma política pública que operava com a identidade única, a identidade nacional, a construção de uma identidade nacional e, portanto, apagasse controvérsias, Conflito, né? Eliminasse os conflitos. eliminasse os conflitos. Então, a diversidade era desejada desde que a diversidade produzisse unidade, desde que a diversidade. Miriam, bem-vinda. Michele, bom dia. Bem-vinda ao Festival Literário de Araxá. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Professora Miriam Hermeto, da UFMG, do Departamento de História. O festival, esse ano, ele tem como tema Educação e Patrimônio Cultural. E vai falar muito do Mário de Andrade, da produção literária dele, de diversas interpretações em torno, né, da escrita dele e também da atuação dele, né, que foi tão fundamental para o início das ações e construção de política pública relacionada ao patrimônio cultural. Ele também teve, com certeza, uma participação importante no entendimento de uma construção da identidade, né, da nação brasileira. Foi naquele comecinho, né, assim, começo do século XX, quando essa discussão, né, em torno de que Brasil vai estar representado, né, na nossa identidade, na nossa memória, né, vai ser construído, né? E essa ideia, ela, de alguma forma, perpassou uma discussão no campo da história, que dialogou muito tempo, né, com as políticas de patrimônio cultural, né? E eu acredito que esse diálogo ele ainda continua, né? Primeiro porque a gente não tem uma noção de história hermética, fechada, né? E como consequência, o próprio patrimônio cultural também não pode ser percebido assim, né? Então, nessa ideia da gente pensar e discutir um pouquinho, né, essa relação entre educação e patrimônio cultural, nós vamos ter uma programação especial no festival, que é a programação virtual, onde a gente tem convidado vários interlocutores para a gente tratar de educação e patrimônio, né, dessas possibilidades de transversalidade, e, mais especificamente, discutir as vivências culturais como uma herança formativa. E aí a gente tem vários interlocutores que cada um fala do seu lugar, das suas vivências no seu coletivo, né, nos seus grupos de atuação, de como que essas vivências elas se articulam, elas não são estáticas no tempo, a noção de herança, né, também de ancestralidade, que vai se manifestar de forma diferente, né, nessas vivências do presente. E hoje a ideia é a gente conversar com você, Miriam, um pouco da sua trajetória, da sua discussão, a partir da noção de herança, de lembranças e de esquecimento. Até que ponto, né, o que a gente chama hoje, né, de memórias sensíveis, né, elas se articulam nessa temporalidade, né, e qual que é a importância dessas memórias na construção da nossa identidade. Quando a gente pensa no patrimônio, a própria lei, né, que criou o patrimônio cultural, ela fala, né, do que deve ser, a princípio, lembrado. E o que deve ser, a princípio, lembrado lá no inicinho, né, de quando a gente começou a discutir uma política de patrimônio cultural, tinha muito a ver com uma construção identitária. E ao longo, né, desse processo, muitas memórias foram guardadas ou se tentaram que elas fossem invisibilizadas, né, ao longo desse processo, mas se mantiveram, né, para determinadas comunidades, inclusive como instrumento de luta, né, para o reconhecimento dessa história, dessa memória, né, dessa história vivida, né, como identidade,
como patrimônio cultural, como parte estruturadora da história do Brasil, né? E muitas vezes são memórias difíceis, né? Assim, difíceis de serem encaradas, principalmente para os que se colocam como detentores, né, dos processos de conhecimento, como detentores dos processos de construção, né, de uma identidade única. Então, essa trajetória do patrimônio, ela é uma trajetória muito difícil e o tempo todo a história presente, né, nos coloca em xeque, né? Essas memórias sensíveis, elas ressurgem, são colocadas à prova de novo, né? E a gente percebe que a importância, né, de encarar a nossa história com a sua pluralidade, com a sua diversidade, com o reconhecimento, né, de vários grupos que constituem, vivenciam e continuam nesse processo de construção da nossa história, e como que ela é uma história difícil, né? Muitas vezes de ser discutida, reconhecida, trazida à tona, porque são processos de segregação, que não é só física, né, espacial, mas de outras formas também de segregação que são colocadas aí a todo momento. Então, eu queria começar conversando com você sobre essa perspectiva da educação, ou seja, como, né, que você, como professora e também como pesquisadora, né, que discute esse lugar, né, da formação do professor, do historiador, né, como que você tem percebido esse processo, né, de discussões em torno da importância do reconhecimento dessa diversidade e como fazer essa articulação dessa história diversa, plural, dessas memórias sensíveis dentro da formação, né, do campo mesmo do conhecimento, né, da troca de conhecimento em relação a esses processos, né, a essa história diversa. Uhum. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de vocês, dizer que é um prazer estar aqui nessa conversa, que eu acho uma conversa tão necessária, e tão urgente nos tempos que a gente vive hoje, especialmente considerando um cenário de crescente negacionismo sobre elementos fundamentais do nosso passado, um passado remoto e recente, né? Então, Michele, queria dizer que é realmente um prazer estar aqui. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que eu vou, para tratar de educação, né, como você bem disse, eu vou tratar do lugar de, atualmente, professora de professores, né, formadora de professores. Eu atuo na área de ensino de história e, portanto, opero com professores em formação na graduação e na pós-graduação, e a educação básica é um objeto muito, é um lugar muito mais de pesquisa, né? Eu tenho atuado muito pouco na educação básica, a não ser como supervisora de estágios e de projetos. Mas é muito interessante esse lugar, porque permite a gente pensar também como é que os estudantes da graduação que se formam professores vêm da educação básica. Com isso, assim, para nós tem sido uma experiência muito interessante. Bom, vou retomar parte do que você disse para chegar na educação. E aí vou pedir licença para fazer isso, recuperando essa noção de patrimônio e o papel do Mário de Andrade, e desse legado que ele constrói para a gente, né, no patrimônio, na política de patrimônio brasileira e nas noções de patrimônio no Brasil, porque eu acho que são fundamentais para trabalhar com essas dinâmicas entre a lembrança e o esquecimento. É claro que, em primeiro lugar, a gente tem o reconhecimento desse legado, e um reconhecimento que esse de compreensão de pioneirismo, de inovação dessa noção de patrimônio que o Mário de Andrade constrói no seu tempo, né?
Isso, em primeiro lugar, tem que ser posto. Como um homem do seu tempo, ele constrói novidades muito impressionantes e novidades que a gente precisa, ainda hoje, se debruçar sobre elas, porque não são simples. São importantes para que a gente pense nessa construção identitária brasileira e para que a gente pense em como, também do ponto de vista do Estado, as políticas públicas podem operar com essa diversidade do Brasil. Por outro lado, como um homem do seu tempo, o Mário de Andrade deixou um legado, e construiu um legado muito forte, né, inclusive do ponto de vista da política pública mesmo. E ao fazer isso, e fazer de maneira bem feita, construiu determinadas bases que, contemporaneamente, são absolutamente questionáveis. Eu acho que isso é fundamental dizer também. Claro, claro. Falando da construção no início do século XX, né, a primeira metade do século XX, de uma política que, embora operasse com a diversidade, buscasse operar com a diversidade, tinha elementos de diversidade muito marcados. Tinha critérios de seleção que eram critérios de seleção do que lembrar, do que mapear, do que registrar, do que documentar e do que preservar, muito diferentes dos que a gente tem hoje, do ponto de vista dessa compreensão do que é a diversidade da sociedade brasileira. Então, embora o princípio da diversidade seja uma herança importantíssima e fundamental do Mário de Andrade, os critérios de diversidade são critérios que hoje nos trazem problemas muito graves, históricos, né? E são critérios históricos que construíram políticas públicas. Bom, então nós estamos falando da construção de determinados marcos de monumentalização do patrimônio e, na verdade, daquilo que a gente chamaria, né, de referências fundamentais para o patrimônio brasileiro, que produzem apagamentos, e apagamentos que se tornam históricos. Ao lembrar, ao monumentalizar, por exemplo, as cidades históricas, ao monumentalizar determinados elementos da cultura popular, eu nem estou falando para pensar nessa diversidade, né, um sujeito que pensava e que operava com a ideia de cultura popular com muita legitimidade, mas ao eleger o que se deveria lembrar na cultura popular, uma série de outros elementos estão apagados. E aí, elementos que estão apagados, eu acho que, fundamentalmente, eu quero destacar um, porque ele é, a meu ver, o grande eixo para a gente discutir as memórias sensíveis, e muito especialmente na educação. É a ideia de que a história é feita de controvérsias. A política pública proposta, né, de patrimônio pelo Mário de Andrade e por todos os que o seguiram nesse legado, todos não, né? Vamos pensar isso até a década de 90, talvez 80 do século XX. Mas é uma política pública que operava com a identidade única, a identidade nacional, a construção de uma identidade nacional e, portanto, apagasse controvérsias. Conflito, né? Eliminasse os conflitos. Eliminasse os conflitos. Então, a diversidade era desejada desde que a diversidade produzisse unidade, desde que a diversidade contemplasse esse projeto de construção de uma identidade nacional. E essa virada nos anos 80 no Brasil, que, claro, tem a ver com o processo de redemocratização, com os novos movimentos sociais, mas também com uma construção epistemológica, né, com uma produção de conhecimento no campo das ciências humanas e sociais, que dialoga com a diversidade de demandas e com a diversidade de construção de sujeitos, produz um grande incômodo na política de patrimônio. E com esse incômodo que a gente lida até hoje, né? Assim, é um incômodo que a gente tenta operar até hoje, reconstruindo não apenas os nossos conceitos, os nossos fundamentos, os nossos valores, mas também as nossas políticas, né? A gente nas conversas aqui discutiu muito a própria noção mesmo, né, da palavra, a ideia de pátria, de patrimônio, como que ela carrega não só, né, a etimologia da palavra, mas também essa ideia da herança, né, que é muito masculina, né, que passa do pai para o filho, né?
Essa ideia de exclusão do presente, né? Como se o que a gente preservasse fosse só o passado idealizado, né? Sem esses conflitos, para um futuro e o presente, que é onde o conflito, né, se materializa, né, se coloca, né, ele também fosse, ele é deixado de lado, né? A gente colocou muito que, por mais que você amplie as noções de patrimônio material e imaterial, que você faça a escuta, né, dos coletivos que produzem, que vivenciam a história, né, o próprio patrimônio, como que quando isso é trazido para dentro da política pública de patrimônio, ainda prevalece uma legislação que recepciona uma lógica, né? Ainda prevalece uma forma de compreensão e entendimento daquele bem cultural, que não dialoga e que não se articula com o que é a estrutura formal da política de patrimônio. Então, a gente vê que, né, o processo ele é um processo contínuo, né? Ele não... E com, efetivamente, o que é referência para as comunidades. Que a gente busque na política de patrimônio contemporâneo a referência das comunidades, esse legado que é tão forte nos remete às referências que são externas, a essas referências que são monumentais. Dificuldade, eu acho, de compreender e de operar, né? Às vezes não é nem da compreensão, mas é da operação, com efetivamente referência para as comunidades. Da educação, Michele, aí isso é muito forte. Por quê? Porque a nossa noção, na educação básica, na educação básica formal, escolar, essas noções são discutidas essencialmente na disciplina História. Elas são discutidas também nas linguagens, né? Então, na língua portuguesa, nas artes, enfim, mas, essencialmente, a gente vai discutir essas relações de poder de maneira formal na disciplina História. E aí prevalece na nossa sociedade uma noção, e prevalece, inclusive, nas práticas de ensino, uma concepção de que história é algo dado, de que aquilo que é narrado na história é efetivamente tudo o que aconteceu. Portanto, de que não há controvérsia no passado, ou que as controvérsias do passado, esses conflitos do passado, são conflitos já conhecidos e já solucionados. E parados no tempo, né? Ficaram completamente congelados. Completamente congelados. Então, não há uma compreensão de que os passados difíceis, isso que a gente chama de memórias sensíveis, mas que também temos chamado de passados difíceis, são difíceis porque permanecem. Porque os problemas que eles engendraram em outros tempos, essas relações engendraram em outros tempos, permanecem existindo hoje. São conflitos hoje ainda. Então, essa é uma estrutura de pensamento e de valores que é muito difícil de quebrar. Muito difícil de quebrar. E é muito comum, inclusive, a gente conseguir dialogar e tensionar essa estrutura e produzir rachaduras nessa estrutura com professores em formação, mas ao voltar para a sala de aula, na condição de professores já formados, eles continuarem trabalhando com a história congelada no passado. Muito em função da nossa dificuldade estrutural na escola, da dificuldade de tempo para planejar, de tempo para produzir, de tempo para realizar atividades, que sejam atividades não relacionadas apenas ao que acontece na sala de aula, no momento dos 50 minutos de aula, né? Então, a gente tem essas dificuldades que são de ordem cognitiva, que são de ordem social, porque são valores circulantes e valores que continuam movendo a máquina, né? E estruturais mesmo, né? Então, acho que assim, o primeiro ponto que eu queria destacar é isso, toda essa herança que permanece na política de patrimônio, permanece também na estrutura escolar. E quando eu falo estrutura escolar, eu não estou falando só da educação básica, mas também do ensino superior e na formação de professores. É muito difícil, e ao mesmo tempo é interessante porque isso
está nos projetos educacionais da educação básica e do ensino superior, tem sido difícil operar com essa rigidez da nossa estrutura, que, ao lembrar, produz esquecimentos, e produz esquecimentos que parece que não existem, né? Essa ideia de esquecimentos que efetivamente devem ser mantidos. Então, isso é algo que acho que nós temos que constantemente, eu acho que é o grande desafio, né, da política de patrimônio. E, Miriam, e uma coisa que a gente percebe muito quando a gente fala, né, de educação e patrimônio cultural, é que eles têm, sim, uma transversalidade, mas muitas vezes tomada pelo pressuposto da formação, vamos dizer assim, estrito sensu, né, de dentro dos espaços de formação, dentro do espaço da escola, como você colocou, né, dentro do próprio espaço da universidade, aí a formação de professores e quem, né, passa pela universidade. Técnicos que não operaram política de patrimônio. Exatamente. Né? E aí a gente vê, quando a gente fala, né, na necessidade de construção de educação para o patrimônio cultural, ou educação patrimonial, que é até bem esquisito o termo, né? A ideia de que você tem que levar essas noções de patrimônio, ou seja, esses patrimônios reconhecidos formalmente, né, para dentro da escola, para dentro da sala de aula. Muitas vezes, como você disse, né, o papel é do professor de história, né, que tem que fazer essa articulação, ou alguém que vem de fora, né, alguém que convidado externo, como se isso não pertencesse à escola. Não pertencesse, né? E para tratar também de como se esses conteúdos, né? Não querendo trazer a ideia, né, para uma lógica conteudista, mas pensando, né, que nos conteúdos formais trabalhados com história, o patrimônio cultural não estaria presente e ele teria que ser mais um conteúdo, né, que vai ser trazido aí para dentro, né, desse lugar da escola formal. Ele está à parte, né? Ele está à parte, é muito curioso isso, ele não compõe a dinâmica da história. Não. E é curioso que quando você vem com um projeto, por exemplo, em que você vai discutir com os professores, porque os professores, eles são pedagogos, eles são formados, né? Então, um agente de patrimônio cultural, de política pública, ele pode atuar como um pesquisador, mas dentro ali do campo, que é a pesquisa para o patrimônio. Ele pode, sim, trabalhar como um educador, porque os processos de patrimonialização são processos educativos, né? Pensando de uma forma mais ampla, mas pouco se discute com os professores, né, com os docentes de dentro de uma escola, a construção de estratégias e metodologias para lidar com os conteúdos, vamos chamar assim, transversais do patrimônio, de uma maneira também mais ampla, mais articulada dentro da escola, né? Não apenas pelo professor de história, mas por outros professores, até das chamadas áreas das ciências mais exatas, aí, que eu acho que tem uma relação muito grande né, com esse campo do patrimônio também, e para fora da própria escola, né? Ou seja, são saberes que esses alunos trazem, né, para dentro da escola, e são saberes que estão em outros grupos sociais, que estão aí na nossa sociedade, nos nossos espaços, para fora dos muros da escola. Então, existe uma dificuldade muito grande, né, como você colocou bem, né, de tratar esses fluxos, vamos dizer assim, essas vivências culturais relacionadas ao patrimônio cultural, dentro da sua dinâmica e fora dessas caixinhas, né, seja no campo do patrimônio, seja no campo da educação. E eu acredito, sim, que para o professor de história isso ainda é mais desafiador, né, porque sobre ele recai um pouco essa responsabilidade, que ele é que deveria estar construindo, né, essa ação.
Eu estou falando isso porque muitas pessoas que vão nos assistir, a gente tem sempre a expectativa de tentar mostrar como essas discussões, por exemplo, que você está trazendo, né, dentro da área do campo da história, são discussões que têm enfrentado, né, muito esses conflitos, que têm reconhecido essas dificuldades, sim, mas que têm buscado alternativas, né? Ou seja, pensar numa educação patrimonial não é fazer um curso, né, de, não sei, cinco aulas, né, aí no mês, com uma expectativa que você vai levar isso para dentro da sala de aula, que o professor de história vai te dar licença, você vai entrar ali, vai inventar, vai falar de patrimônio, desse patrimônio fechadinho, né? E pronto, resolvemos É isso, assim, me ocorria aqui enquanto te ouvia, Michele, assim, tem uma história que eu acho que é muito clássica hoje, que é a da semana do 20 de novembro, né? Assim, vamos trabalhar com a identidade afro-brasileira no Brasil na semana do 20 de novembro. A gente tem, por lei hoje não, há 20 anos, né? Desde 2003, com a 10.639, a obrigatoriedade legal de trabalhar com conteúdos referentes à cultura afro-brasileira na escola, nas disciplinas, nas diversas disciplinas, elementos da cultura e da história afro-brasileira. Depois, 5 anos depois, a lei reconstruída, né, reformulada, indicando também a obrigatoriedade de trabalhar com elementos da cultura e da história indígena. Uhum. A lei, nesse caso, ela é um produto da dinâmica social, de como os movimentos sociais exigem, os movimentos sociais negros, indígenas, exigem o reconhecimento da sua legitimidade como sujeitos históricos, como sujeitos que compõem essa sociedade e que têm identidade própria para além de um legado. Isso é muito importante pensar, porque o tempo todo esses sujeitos estiveram, o tempo todo, desde o século XIX, quando a história é uma disciplina formal na escola, né? Elas constituem como disciplina formal na escola, eles aparecem como sujeitos subalternizados, quando aparecem como sujeitos subalternizados, ou quando vão ser valorizados como aqueles que contribuem para a formação da sociedade brasileira. Eles não são sujeitos em si, reconhecidos como sujeitos legítimos na construção das narrativas históricas escolares. E é essa dinâmica, é essa exigência dos movimentos sociais que engendra a Lei 10.639 e essa obrigatoriedade. E aí é muito curioso, porque ainda hoje, a maior parte das práticas educacionais que tentam atender essa obrigatoriedade da lei são práticas que continuam trabalhando com essa ideia da contribuição desses sujeitos para uma sociedade brasileira. Como se eles próprios não tivessem identidade, não tivessem referências, que são referências essenciais próprias. Então, discutir os heróis, claro, já é uma mudança pensar na existência de Zumbi como um herói negro nas narrativas históricas, sim, é uma mudança, mas não é uma mudança suficiente, porque ela não é uma mudança de princípio. Ela não é uma mudança de princípio. Continua sendo o grande sujeito, aquele que se destaca, né? Ou, vamos fazer a semana do 20 de novembro, e na semana do 20 de novembro vai se levar para a oficina de culinária afro-brasileira, a oficina... É interessante para que as pessoas conheçam especificidades, sim, mas o princípio permanece o mesmo. Não são sujeitos legítimos em si mesmos, não são sujeitos que têm um patrimônio que compõe não apenas a nossa história passada, mas a sociedade contemporânea. Então, isso eu acho que é algo que a gente ainda precisa muito discutir nas escolas. Essa noção de patrimônio, que é a noção do patrimônio monumentalizado e do patrimônio hierarquizado. Então, esse é um pedaço. O outro pedaço, que eu acho que você trouxe, né, na sua questão inicial e que é importante discutir, é como a gente pode operar com as memórias sensíveis. Isso que eu estou chamando de uma história das controvérsias ou uma história dos conflitos, né?
Nós temos um caso que eu acho que é importante contemporaneamente discutir, que é o caso da memória e da história recente nossa da ditadura militar brasileira. Uma memória sensível, um passado difícil, que está em franco negacionismo nos últimos 5 anos, na verdade, talvez mais do que isso, quase 10, especialmente depois de 2014, quando o relatório da Comissão Nacional da Verdade foi publicado, ou seja, quando um primeiro movimento da justiça de transição brasileira, que é uma justiça de transição tardia e sem fins de punição, que tem uma finalidade essencialmente de construção de memória, de reconhecimento de violações de direitos humanos pelo Estado brasileiro. Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque se houvesse finalidade punitiva, o problema seria muito maior. Continua tendo grande acordo de que o conflito não vai ser judicializado, no caso brasileiro. Até aqui isso se mantém, apesar de várias demandas sociais para que a lei de anistia mude. Mas depois de 2014, com a publicização do relatório da Comissão Nacional da Verdade e de outras formações de comissão de verdade, em âmbito estadual e em âmbito institucional, e também com uma onda crescente conservadora no mundo, não apenas no Brasil, o movimento de negacionismo de que o que nós vivemos entre os anos 60 e 80 do século XX no Brasil foi uma ditadura, cresceu. Né? E aí, isso para a gente é algo muito sensível de discutir contemporaneamente, e acho que é importante trazer isso como exemplo para quem nos vê, por 2 razões. Primeiro, porque a gente está operando com uma ideia de história do tempo presente. Muitas vezes há uma compreensão de que patrimônio é algo muito passado, que está congelado lá no passado e que a gente precisa trazer para o presente para resgatar. Né? Não é um resgate. Né? A ideia do patrimônio é a de compreender contemporaneamente aquilo que nos compõe, não aquilo que ficou no passado. É aquilo que a ideia do patrimônio como processo, né? Porque ele não se fecha no passado, ele se ressignifica, ele ganha outras dimensões no presente. Né? Exato, aquilo que nos compõe no presente, ainda. Né? Então, por um lado isso. Por outro lado, a ideia de que patrimônio é só o que é bonito, é só o que é agradável, é só o que é grande, o que é monumental. Não. Referência cultural, patrimônio também pode ser feio, também pode ser difícil, também pode ser incômodo. E é muito importante que a gente aprenda a nomear, a reconhecer essas referências feias, difíceis e incômodas como patrimônio, porque elas nos compõem. Né? Então, assim... E elas dão sentido ao próprio, vamos chamar assim, bem cultural que se deseja ou que se reconhece ali naquele momento. Né? Você colocou a questão da ditadura, e nós vamos falar um pouquinho mais da ditadura, mas antes você trouxe 2 referências, né? Que foram os povos originários, né? Os povos indígenas, na sua diversidade, porque eles não são um povo só, eles são diversos. Exatamente. Falando também, né, você trouxe também a questão, né, dos povos africanos, né, que vieram para cá, né, e que compõem narrativas estruturadoras, né, da nossa história, como 2 elementos que passaram a ser exigidos dentro dos processos de formação de uma escola formal aí nos conteúdos. Esses 2 são pontos que você só consegue compreender, né, a centralidade dessas culturas. Aí nós não estamos falando uma cultura indígena ou uma cultura africana, né? Nós estamos falando de diversidade de culturas indígenas, diversidade de culturas africanas que vêm, né, que estão aqui, que vêm para cá, se transformam temporalmente com as suas permanências, resistências, mas com as suas ressignificações, né? E estamos falando de uma história, ou de diversas histórias, que não... como é que a gente vai falar? Elas não se resolvem naquele tempo e elas carregam memórias sensíveis. Nós estamos falando, né, dos povos originários que foram todos, né, dizimados aqui.
né? Então, nós temos aí uma questão que, para compreender essas culturas, nós estamos falando de mortes, de segregação, né? De eliminação deles aqui, de uma imposição de outra cultura, né? Quando a gente tem os africanos, os negros que vêm da África, também falamos de uma diversidade de povos africanos que vieram para cá, que foram mortos, escravizados, ou seja, vamos chamar de produtos, os produtos culturais que a gente reconhece dos povos indígenas e dos povos africanos, né? Eles são produtos culturais que carregam uma discussão muito pesada relacionada às memórias sensíveis, né? Memórias sensíveis passadas e memórias sensíveis de luta por sua resistência, por seu reconhecimento, por sua sobrevivência na sociedade contemporânea. E aí a gente vem com o terceiro, né, que você está colocando bem aqui agora, que é o processo da ditadura militar, que ele acirra, né, Miriam, inclusive, essa segregação e essa, vamos dizer assim, essa eliminação, né, dessa luta, tanto dos povos indígenas quanto dos povos africanos, negros no Brasil, em relação à sua memória. Durante a ditadura militar, nós temos indígenas que são mortos, né? A ideia, né, do que se reconhecer em relação ao povo indígena dentro do momento da ditadura, né? Os africanos negros da mesma forma. Sujeitos que deviam ser tutelados, eles não eram sujeitos, eles eram ser tutelados pelo Estado. E isso ser reconhecido hoje como algo que nos compõe. Porque, inclusive, essa política tão recente, né, compõe a concepção de muita gente que hoje diz, não, mas fulano não é indígena, ele tem um celular na mão. Então, ele é indígena. Né? Isso... no que aconteceu em Brasília, no dia 8 de janeiro, isso tudo aparece, né? Isso aparece, exatamente. Tudo isso aparece. E é muito impressionante, né? Porque ao evocar o dia 8 de janeiro, né? Você traz para a gente um tema que é importantíssimo, que é o seguinte, olha, na invasão do Congresso, no dia 8 de janeiro, parte do que se tentou fazer foi destruir aquilo que era reconhecido como patrimônio monumental para mostrar poder. Isso que nos choca tanto hoje é uma operação comum na história. Operação comum. Só nos choca porque é uma operação orquestrada e circunstancial. O 8 de janeiro nos choca por isso, porque ela foi uma operação orquestrada e circunstancial, filmada, divulgada. Mas essa operação de mostrar poder destruindo referências culturais, monumentais ou não monumentais, é a nossa dinâmica histórica. E é isso que a gente precisa compreender, e é isso que a gente precisa levar os estudantes de qualquer idade a compreender, é isso que a gente precisa, como sociedade, compreender como patrimônio, como aquilo que constitui essas dinâmicas de força, né? Desafios, né, Michele, que são muito graves. Como é que a gente, por exemplo, para pensar na ditadura militar brasileira, né? Como é que a gente constrói políticas de patrimônio para lembrar a ditadura militar, reconhecendo que foi sim uma ditadura e que foi uma ditadura na qual as Forças Armadas, que deveriam proteger o país, constroem políticas de destruição interna do país, políticas de violação de direitos dos seus cidadãos. Então, isso precisa ser não apenas reconhecido, como lembrado permanentemente, exatamente para que seja desnaturalizado. Essa é a nossa função, e essa é a função da história, né? Desnaturalizar esses processos. Mas como fazer isso numa sociedade que espera que o patrimônio seja só bonito? Né? A gente tem uma série de desafios que eu acho que precisam ser trazidos cada vez para públicos maiores. A ideia de musealizar os centros de tortura, que é algo debatido muito francamente desde a Segunda Guerra Mundial, desde o final da Segunda Guerra Mundial,
no Brasil só começa a acontecer agora. Uhum. Né? São 60 anos depois do golpe, 40 anos depois do fim da ditadura militar, é que a gente, ou para não dizer 40, 30, e vamos lá, o Memorial da Resistência em São Paulo começa a fazer isso de maneira mais sistemática para o público há 10 anos. Ainda a gente tem uma lei que propõe isso em 2000, mas uma lei não pode ser cumprida. Então, existe uma lei municipal em Belo Horizonte, na verdade, perdão, uma lei estadual em Minas Gerais, de 2000, ou seja, de 23 anos atrás, que exige, na verdade, que determina que o prédio do antigo DOPS, que era um centro de tortura durante a ditadura militar, mas antes dela também, que era polícia política, né? Então, política instituída naquele edifício desde os anos 50, quando ele foi construído com essa finalidade, né? A lei determina que aquele prédio seja um memorial de direitos humanos. Uma política que eu acho muito interessante e importante que seja não apenas implementada, como conhecida, com todas as suas controvérsias. Quando em 2000 o movimento de vítimas e familiares de vítimas da ditadura militar consegue que essa lei estadual passe a existir, consegue que isso se torne uma política pública, eles estão conseguindo dizer o seguinte: é necessário que direitos humanos e a violação de direitos humanos seja discutida como parte daquilo que nos compõe como povo brasileiro. E que os problemas em relação a essas memórias, eles não são individuais, né? Eles não são só daquelas famílias, não são só de quem sofreu diretamente ali, né? Fisicamente, inclusive, né? Com a ditadura, dos que morreram. Não, é mais, é um problema da sociedade brasileira, né? Exato. E é um problema, inclusive, porque a maior parte da sociedade brasileira não o conhece. Não conhece. Conhece cotidianamente, mas não o reconhece como um problema. Então, reconhecê-lo como problema é o passo fundamental para transformar essa realidade. Reconhecer isso como um problema é o passo fundamental. Mesmo porque existe um discurso muito simplista, né, que a gente vê de relacionar a um conflito, né, vamos dizer assim, de ideias, né? Talvez eu esteja colocando isso de uma forma muito mais elaborada do que ela efetivamente é, mas a gente vê hoje, né, esse conflito entre o socialismo, né, o comunismo, né, somos contra o comunismo, ou seja, um discurso, né, lá da segunda metade, né, que vem ali na segunda metade do século XX, que justificou, né, muitos golpes, né, militares, né, justificou ditaduras no mundo inteiro, e ele volta de novo agora, né, assim, como talvez uma maneira mais fácil, né, mais simples de justificar a não concordância, ou a sua não compreensão, ou o seu não enfrentamento em relação às questões delicadas, sensíveis, reais, que tocam a sociedade como um todo, e não aquele grupinho, né, que se pensa ou que se diz comunista, de esquerda, né? Então, assim, é curioso como que, depois de tantos anos, né, se retoma essa lógica simplista, né, para justificar a permanência do não enfrentamento e da não compreensão do processo histórico como um todo, né, que é Exatamente. O que a gente enxerga. Né? E assim, e é interessante isso, porque isso nos mostra, na verdade, que a operação da negação não é contemporânea. É uma operação comum na história e muito comum na história brasileira. É um artifício, né? Bastante. Oi? É um artifício, né? Bastante utilizado. Né? Exato. Que é da memória, disso que a gente chama de memória social, né? De constituição da memória social nas relações de poder. Então, é comum que seja assim, mas o fato de ser comum não significa que seja natural. É culturalmente constituído, e como é culturalmente constituído, a gente tem que operar com isso. Tem um texto que eu acho que ele é um clássico na área de história, mas que eu acho que é sempre importante a gente trazer quando o debate
chega nesse ponto, que é um texto do Michel Polac, que se chama Memória, História e Esquecimento, né? E ele traz isso a partir, ele traz uma série de exemplos, né, para discutir essa relação entre memória, história e esquecimento, mas um dos exemplos eu acho que é muito interessante porque, contemporaneamente, ele é muito pouco questionável, né, que é a Segunda Guerra Mundial, já foi muito questionável. O negacionismo da Segunda Guerra Mundial existiu, ainda existe em menor grau, mas ainda existe, mas as políticas de memória e as batalhas dos grupos sociais ao longo desses 70 anos, né, 75 após o final da guerra, quase 80, hoje já fazem com que haja um reconhecimento hegemônico de que é uma necessidade lembrar do horror da Segunda Guerra Mundial. Né? Bom, e lembrar dele como algo que constitui a nossa existência humana, a identidade humana, para além das nacionalidades, né? E o Michel Polac, ele traz um exemplo que eu acho muito interessante e que para nós é muito elucidativo até para pensar isso que você trouxe da ditadura e dessa dinâmica de tentar transformar um problema que é social em um problema de um pequeno grupo. Ele vai dizer, olha, hoje, e ele está escrevendo há 30 anos atrás, né, hoje já é aceitável e até desejável que o povo judeu seja reconhecido como vítima do Holocausto. Né? Apesar de todas as dificuldades individuais e coletivas de lembrar desse lugar, isso foi uma construção do próprio povo judeu. Agora, por que é que há sobreviventes dos campos de concentração que continuam não querendo ser lembrados como tal? Por que para alguns sujeitos a dificuldade é muito maior do que para outros? Ele vai dizer, há 30 anos atrás, por exemplo, porque os triângulos rosa, os homossexuais de dentro dos campos de concentração, continuam sendo marginalizados na sociedade contemporânea. Então, ser tratado como um sobrevivente do campo de concentração, porque ali esteve na condição de homossexual, significa continuar à margem contemporaneamente. A gente tem isso claramente nas nossas dinâmicas de patrimônio o tempo todo, né? As memórias difíceis. Os passados difíceis são aqueles que permanecem difíceis no presente, são aqueles que continuam colocando os sujeitos, individual e coletivamente, em lugar de marginalidade. E daí a nossa dificuldade, eu acho que é grande, né, de pensar as nossas relações sociais e a nossa sociedade como um bem coletivo, né, como um lugar da coletividade, né? A gente, nas conversas aqui, uma coisa foi bastante colocada, né? Por exemplo, o Ailton Krenak, que representou aqui, né, esse diálogo entre o patrimônio, as memórias, identidade e os movimentos culturais indígenas, né? Falamos também com a Macota, por exemplo, que foi uma das que trouxe aqui do Quilombo Manso, né? Que trouxe essa ideia do quilombo e também dessa forma de organização social e de valoração desses fazeres culturais, né? A partir daquela coletividade. É interessante a gente perceber que nesses dois contextos, né? Tanto das culturas indígenas quanto das culturas quilombolas ou das culturas negras, a relação com esses bens, né, não se dividem entre material e imaterial. Então, as vivências culturais, elas são vivências dinâmicas que trabalham sempre com a materialidade e com a imaterialidade, e, ao mesmo tempo, você tem uma noção de bem coletivo, ou seja, o Ailton falava assim, eu não preciso ser proprietário daquela montanha, né, para viver aquele bem como parte da nossa cultura, né? Então tem uma ideia também de propriedade que passa não só pela materialidade, mas é isso, né? A propriedade do saber, né? Do que deve ser reconhecido, do que a gente julga que é o que deve ser lembrado,
né? O que são os fatos memoráveis da história, retomando um pouco essa conversa nossa lá do comecinho, né? Ou seja, que mesmo que o Mário de Andrade, com todo o seu pioneirismo, né, na condição de um homem daquele tempo, ele traz uma inovação, porque ele trabalha com essa ideia de ampliação, né, desses valores culturais, né, que vão ser reconhecidos. Não ele, né, mas a própria circunstância, né, das políticas de patrimônio voltam de novo a essa lógica, né, do que deve ser lembrado, como deve ser lembrado e como que essa cultura que está sendo lembrada é um pouco higienizada, vamos usar aqui essa palavra, desses conflitos, né, e é colocada também como patrimônio cultural, como se na nossa sociedade não tivessem essas relações de poder, como se o que se lembra, né, do povo negro exclui toda a relação com a escravidão, né, com os processos, né, de negação de direitos na nossa sociedade atual, como se a gente não tivesse essa mesma relação com os povos indígenas, né? Então, esses processos são bastante complicados e a gente enxerga eles hoje, até quando a gente fala de cultura popular, sabe, Miriam? Assim, mesmo quando você fala assim, o patrimônio tem uma escuta maior e tem uma escuta a partir da vivência desses coletivos sociais, ou seja, eles é que nos contam o que é a sua história, como eles operam com essa história em processo. Mas quando você reconhece como patrimônio, você costuma um pouco tirar esses conflitos, você costuma um pouco quase que romantizar, né? Então, no caso dos povos originários, é algo que é muito interessante, né, Michele? Veja, muito há negacionismo com relação à violência dos povos originários, mas ele é muito menor hoje em dia. As pessoas reconhecem que houve dizimação dos povos originários, as pessoas reconhecem que houve violência histórica, mas as pessoas não reconhecem o direito à terra desses povos hoje em função dessa violência histórica, né? Então, estamos em plena discussão do marco temporal, que é uma das grandes questões, uma das grandes lacunas da Constituição de 1988, que é aquela que é reconhecida como se fosse a que acabou com o entulho autoritário. Esse entulho autoritário, que nem é só da ditadura, que é história, continua lá e continua aqui. Então, reconhece-se um direito à existência dos povos originários, no senso comum, no passado, não no presente. Então, é essa noção de que o patrimônio não é concebido como algo vivo, como algo dinâmico, como algo diverso, composto por conflitos, e que é isso que faz dele algo importante. É isso que traz a importância dele para a nossa sociedade. E eu queria, assim, só para a gente já caminhar aqui para o nosso tempo, que você falasse um pouquinho, né? A gente, de alguma forma, pincelou isso aqui, né? Como que a história lida, a partir dos seus mecanismos de pesquisa, de escuta, com essa ampliação desse conhecimento dessas memórias que a gente está chamando aqui de memórias sensíveis, porque uma das formas, né, de colocá-las no esquecimento, de não enfrentá-las, de não trazer à tona, é exatamente você ter uma ideia de que os nossos documentos oficiais, né, formais, o que é reconhecido como patrimônio, o que fica nos livros de história, o que não dão conta dessas dinâmicas e desses conflitos, né? E a história, a gente tem aí no campo das ciências sociais, né, da etnografia, né, da antropologia, temos também um processo dentro da história, né, do campo da história, que é a história oral, né, que ela, de alguma forma, busca reconstruir o diálogo com esses processos, entre aspas, de esquecimento, né, e traz à tona metodologias de escuta que ajudam, né, Miriam, de forma, acho que substancial, nesses processos, né, de enfrentamento dessa história e de reconstrução
né, dessas temporalidades, né? E a gente chama, hoje em dia, entende que esses tempos, né, dessas narrativas da história, não são lineares, eles são tempos cíclicos, assim como o patrimônio. Aí nós falamos aqui, né? Nós estamos falando aqui de povos originários, mas trazendo à tona um enfrentamento e um conflito que está posto na pauta de hoje, né? Seja pelo marco temporal, seja pelo próprio 8 de janeiro, que traz a representação de indígenas ali dentro do movimento, se é que a gente pode chamar aqui, para legitimar a participação desses naquela invasão, né? Então, da mesma forma, os negros, né? Então, a gente tem aí ou seja, um acúmulo, né? De memórias guardadas, esquecidas, não enfrentadas, né? Não trazidas para a nossa discussão contemporânea, que parece que se acumulando, né? E o processo aí da nossa ditadura e da retomada pelo apagamento, né, da democracia, é mais vamos dizer assim, é um movimento direto de dizer: nós escolhemos o que vai ser lembrado, né? Essas memórias todas sensíveis que a gente carrega em relação aos povos originários, em relação ao povo negro, né, em relação à nossa ditadura militar. Mais uma vez, isso vai ficar esquecido, né, e nós queremos aqui impor uma lógica de nação, uma lógica de pensamento, né, que não é a democracia, né? Então, isso volta aí à tona mais uma vez. E é curioso como que esses campos de conhecimento também começam a se articular para que esses fios, né, de memória que ficam, às vezes, ali distanciados, apagados, sejam de novo puxados para que essa trama seja costurada, né, trazendo esses conflitos, né? E a história oral é um desses processos, né, que você trabalha muito, né? Então, eu acho que tem uma dimensão fundamental da história oral, como a gente discute, né, desde os anos 50 do século XX, mas está posto ainda hoje como metodologia de pesquisa, mas também como campo de produção de conhecimento, né? Não é só a produção da entrevista, mas é a produção de um conhecimento sobre os sujeitos que são ouvidos nas entrevistas, que vai ao encontro disso que você está dizendo, de maneira muito... Na verdade, que é o que constitui a história oral. Essa ideia de que é necessário haver escutas sensíveis e cada vez mais amplas para a diversidade das existências humanas. E que essas escutas sensíveis, né, elas têm a possibilidade de tornar conhecida essa diversidade da existência humana e, portanto, talvez tornar legítima essa diversidade. Então, vamos lá, né? Assim, acho que é importante, talvez, começar desconstruindo algo da história oral que é muito comum. As pessoas dizem, a história oral dá voz a sujeitos. A gente costuma brincar atualmente que não, quem dá voz é fonoaudiólogo, né? Assim, porque a voz dos sujeitos, a voz social, ela existe e ela é aposta dos sujeitos. Ninguém dá, né? Ela existe. Ouvir é outra história. O máximo a gente dá ouvido, e tem que dar o ouvido sensivelmente, e não apenas o pesquisador, mas a sociedade. Então, é um movimento, assim, né? Porque a história oral, quando ela surge, inclusive, numa perspectiva muito militante socialmente, ela surge com essa noção de que quem produz o conhecimento, é quem produz a entrevista e quem produz o conhecimento que vai ser capaz de tornar legítima aquela existência. Não, a existência é legítima em si, né? A história oral é uma das possibilidades metodológicas e de produção de conhecimento de tornar, de amplificar, né, essa existência, de torná-la conhecida por outros públicos e de buscar interpretá-la, de buscar sentidos para ela. No nosso caso, sentidos históricos, né? Então, acho que isso, primeira coisa, né? A história oral não dá voz, ela dá escuta.
e uma escuta que não é só a da entrevista, mas é também a da interpretação dessas trajetórias, individuais e coletivas. Bom, do ponto de vista contemporâneo, e para pensar nas memórias sensíveis, tem um debate que não é só da história oral, mas que nela também acontece, que é relativo aos testemunhos. Uhum. Essa ideia de pensar que toda existência importa, a história importa, a história das pessoas importa, mas as histórias traumáticas, elas têm um lugar que precisa ser reconhecido nas suas especificidades. Então, o testemunho é a narrativa sobre as experiências traumáticas, ou sobre as experiências de situações limite, que, portanto, são experiências difíceis, são experiências sensíveis, no passado e no presente. Né? Então, tem essa dimensão testemunhal da história oral, essa de ouvir sobre o trauma, que é muito importante, porque vai num ponto que você mencionou aí. Muitas vezes, os conflitos históricos não geram documentação de arquivo, ou geram documentação de arquivo que depois é eliminada. Né? A gente tem, por exemplo, para retomar a ideia da ditadura mais uma vez, né? A ditadura brasileira é uma ditadura muito documentada, mas ela foge à regra, por exemplo, das ditaduras latino-americanas. A ditadura uruguaia e chilena, especialmente a chilena, conseguiram apagar boa parte da sua documentação. Então, o testemunho, ele passa a ter um papel fundamental também de produção de documentação sobre práticas que são práticas relativas ao Estado, que o próprio Estado apaga, né? Então, tem essa dimensão de produção de prova. Mas uma dimensão muito difícil, porque o testemunho é a narrativa de situações limite que faz o sujeito reviver a situação limite. Então, a gente tem também essa delicadeza, porque aquilo que é inenarrável, né, ao narrar a tortura, ao narrar a prisão, ao narrar o sofrimento por um desaparecimento político na família, enfim, ao narrar aquilo que é dor e que é trauma, você revive e, portanto, você é revitimizado. Acho que é uma cineasta que eu acho importantíssima para pensar essa política contemporânea de memória sobre a ditadura militar brasileira, ela mesma, uma ex-militante, ex-presa política e tal. Num filme de 1989, tem o alter ego dela está ali representado, né, na Irene Ravache, na representação artística, né, e ela diz, eu não consigo lembrar mais, mas eu não consigo viver sem lembrar, eu não consigo viver sem narrar, eu não consigo falar mais disso, mas também não consigo viver sem falar. E essa é a grande controvérsia que a gente tem, né, ao pensar nessas memórias difíceis e na importância da história oral, na produção de documentação, mas também na produção de sentidos sobre essas memórias. Porque é preciso lembrar, mas é difícil lembrar. Claro. Portanto, é preciso ter muito cuidado na produção desse material e dessas lembranças, para que a revitimização não seja o tom. Para que, efetivamente, o tom seja o de rememorar a experiência. Né? E, de alguma forma, possibilitar contar essa história, né? Ou seja, interpretar esses processos, né, históricos a partir de conhecimentos e de vivências, por mais difíceis que elas sejam, dessas pessoas, né, que vivenciaram desse lado, né, sobre essa perspectiva a história. Quando a gente fala muito dos próprios processos educativos, né, o Paulo Freire colocou isso muito bem, né, existem conhecimentos que são adquiridos nos processos vividos socialmente, seja ele como indivíduo, seja ele como indivíduo parte de um processo maior. Então, quando a gente pensa na ditadura militar, por mais que a gente tenha, né,
as pessoas que foram ali, os militantes, que foram torturados, nós estamos falando de um processo, de uma articulação social maior, uma articulação de pensamento, de posicionamento, de postura, que ela é social, ela faz parte de grupos, de coletivos ali, né? Por mais que a atuação não tenha sido igual ou conjunta. E esse conjunto de vivências difíceis, eles carregam conhecimentos. Eles formam aqueles indivíduos e formam a nossa sociedade, aqueles coletivos e a nossa sociedade. Muitas vezes os livros, os documentos escritos, eles contam determinados processos, né? Eles não chegam, é igual a gente falar hoje no autorreconhecimento das comunidades quilombolas, né? Então, o que é o autorreconhecimento? É um pouco uma revisita, é um pouco uma história oral, né? Nesse sentido de que aquela comunidade, a partir daqueles indivíduos, eles vão recontar, né, o seu percurso, a sua história, e se reconhecer a partir das suas narrativas, das suas vivências, eles se reconhecem como uma comunidade quilombola, mesmo que não seja a comunidade quilombola lá da época da escravidão, propriamente dita, né? Mas eles se reconhecem a partir de algumas estruturas comuns, né, que são, de alguma forma, preservadas, né, no tempo, a partir das suas vivências, eles se reconhecem como quilombolas. Às vezes se reconhecem pela própria segregação, né? Né? Tem um trabalho de história oral, Michele, para tratar desse tema, que eu acho que é lindo e que está disponível, amplamente disponível no YouTube, do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, que é o Memórias do Cativeiro. Eu acho que quem nos ouve aqui pode buscar o Memórias do Cativeiro, porque ele é um trabalho muito bonito nesse sentido. É um trabalho de história oral feito por duas pesquisadoras, a Eve Mato e a Marta Abreu. É um trabalho que eu acho que é muito bonito, porque é um trabalho sobre a história da memória, que é a parte importante, né, de se pensar a história oral. Uma das nossas principais referências internacionais, que é o Alessandro Portelli, né, um italiano que trabalha uma virada linguística na história oral, né, ele diz o seguinte: a história oral é uma história dos eventos, sim, que as pessoas estão narrando a sua experiência e, portanto, estão narrando eventos. Ela é uma história da memória, e ela é uma história de como a memória narra os eventos, de como a memória reconstrói os eventos. Eu acho que o Memórias do Cativeiro, o vídeo, né, que é uma maneira de produzir um conhecimento histórico na meio de vídeo, né, isso que elas fazem, é muito bonito porque são entrevistas com comunidades quilombolas, com uma comunidade quilombola especificamente, mas elas retomam entrevistas de outra comunidade quilombola produzidas num outro projeto de história oral, para se refletir sobre como há aproximações e distanciamentos entre a memória que os quilombolas têm de si e que a sociedade tem da escravidão, do cativeiro e, portanto, dos próprios quilombolas. Um cruzamento entre como os sujeitos daquela comunidade quilombola do Rio de Janeiro, no interior do Rio, lembram-se de como os seus antepassados narravam o cativeiro e como isso os constitui hoje na sua identidade quilombola, e é um cruzamento com imagens de Debré, imagem de Rugendas, mapas e outras memórias de uma comunidade quilombola paulista. Então, é muito bonito isso, porque é isso de pensar como é que há traços de memória, há elementos, há rastros da memória que são comuns e que nos constituem como sociedade, e eu acho que é importante a gente ter essa noção de que essa escuta é uma escuta fundamental para hoje, né? Assim, a escuta da memória, não é só a escuta do evento, daquilo que aconteceu, mas de como é que aqueles eventos e aquelas experiências permaneceram e foram sendo reconstruídos no tempo. E no final das contas, né, Miriam, assim, eu acho que esses são as grandes ferramentas que a gente tem para a relação entre educação e patrimônio, né? Em qualquer espaço, né? Seja no campo da universidade, onde você está fazendo uma discussão mais analítica, né, desses processos, seja dentro do espaço da escola formal, né? Quando a gente fala
de um projeto de educação para o patrimônio cultural, ou seja, você não precisa de grandes construções, né? Vamos construir um projeto e trazer aqui, ou seja, a própria escuta dos alunos, né? E essa escuta articulada com os conteúdos que estão colocados ali na escola, né? Essa escuta a partir das vivências que esses alunos têm da cidade. A gente, né, conversou com o professor Juarez Dairel, que falou muito disso, ou seja, como que os jovens eles carregam experiências de cidade, né? Eles carregam experiências vividas dentro do contexto familiar, do contexto da comunidade onde eles moram, do próprio contexto da sala, da escola, né? Então, como que essa escuta, né? Claro que nós não estamos falando aqui que o professor vai fazer uma história oral, mas pensando, né, nessa importância. Pode até desenvolver projetos, né? Mas como que a importância dessa escuta enquanto instrumento de troca de conhecimento? Como postura. É isso, uma postura de escuta e uma postura aberta, né? As referências que compõem os seus estudantes como sujeitos históricos. Talvez esse seja o maior instrumento, né, para a construção de projetos voltados, né, articulados entre educação e patrimônio cultural, entre memórias e identidades, como processos construtivos, e não como uma coisa, né, que ficou lá atrás, que foi higienizada e ficou guardadinha ali, né? Exatamente. Então, nós falamos aqui, por exemplo, né, da questão do povo negro, né, como que um professor dentro da sala de aula pode trazer aquele conteúdo, né, que está lá posto, articulado com as vivências de alunos negros e alunos que não são negros, a partir de uma percepção de hoje, né, como eles se enxergam hoje. Né? Então, essa é a maior educação para o patrimônio cultural que a gente pode ter. Exatamente. E a maior educação nesse sentido de formação de uma postura, de uma postura que seja, ao mesmo tempo, de investigação, né, porque isso sim é parte fundamental da nossa formação escolar, mas de investigação e de legitimação, né, que se conhece. Não é o ser por mera curiosidade. Isso. Pois então, muito obrigada por essa narrativa hoje aqui, por esse diálogo, e acho que a gente, né, conseguiu, assim, nesse tempo curto, né, dar um panorama geral, assim, né, a partir da história, né, das discussões que estão dentro da universidade, fazer esse caminho aí entre a educação e o patrimônio. Nós retomamos, né, o Mário de Andrade lá no comecinho, para a gente chegar, né, hoje, não só nos desafios, mas nas possibilidades, né, de articulação, de discussão, de ampliação do conhecimento e, mais do que isso, né, de educação do olhar, da escuta, né, a essa diversidade. Né? Então, eu queria te agradecer demais e espero que essa nossa conversa aqui inspire vários outros projetos, quem né, vai nos assistir aí no festival possa, né, tentar experimentar, né, novos processos de escuta e de formação a partir das nossas memórias. Né? Tomara. E assim, tomara que a gente tenha notícias desses projetos também e possa participar dos diálogos, porque eu acho que isso também é uma coisa essencial, né, Michele? Como no âmbito do patrimônio, que a gente se constitua em redes e que a gente consiga sempre estabelecer esse hábito da troca. Isso. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Até, um prazerão.